E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar um pouquinho sobre as queimadas na Amazônia e uma profecia que Deus nos deu algum tempo atrás. As queimadas, todos reconhecem, sempre existiram. Existe uma época de maior seca em que os fazendeiros botam fogo no capim de pasto para os animais. Este fogo queima o capim por cima e mantém a raiz, não destrói a raiz. Depois esse capim volta a brotar. Mas ao pegar o fogo por cima, mata tudo quanto é micróbio e carrapato. Isso é uma praga para o animal, esses carrapatos. E esse fogo no capim até nem deveria ser feito todo ano, não sei, mas o fato é que nessa época de meio de ano, de seca, os fazendeiros costumam botar fogo no capim para renovar o capim, o pasto do gado. Mas existe outro aspecto também, que é o seguinte: existe, isso é evidente, uma expansão da área agricultada no Brasil. Essa área que tem mata é sempre interesse de fazendeiros desmatar um pedaço a mais para plantar, para produzir. Ao derrubar a mata, eles tiram madeira e há árvores muito antigas de madeira muito boa que são utilizadas nas várias indústrias como madeira. Mas está havendo uma fiscalização muito rigorosa das madeireiras e assim muitos proprietários preferem simplesmente botar fogo em tudo e perder árvores imensas, gigantescas, bonitas, de uma madeira maravilhosa, mas como eles não podem explorar a madeira, eles simplesmente botam fogo naquilo tudo. Mas existem vários outros aspectos relacionados com isto. O governo tem procurado fiscalizar isso para não aumentar o desmatamento. Mas como há um incentivo à agricultura, o chamado agronegócio, não é só agricultura, é agropecuária, porque planta, cria gado, abate o gado para fazer industrialização da carne e exportação. Hoje o Brasil é um grande, se não o maior, exportador de carne do mundo. As maiores empresas, JF, Marfrig, as maiores empresas do mundo nessa área, em geral, são brasileiras. O Brasil está atacando muito nessa área. E aí desperta a concorrência no exterior. Outros países estão perdendo. A carne deles não consegue concorrer com a do Brasil. E eles, então, estão levantando essa questão ambiental e estimulando a população, principalmente da Europa, mas também de outros países, a não comprar a carne que é produzida no desmatamento do Brasil. Espera aí. E a carne produzida no desmatamento que eles já fizeram no passado? Essa pode. Eles desmataram no passado. Agora é o Brasil que não pode desmatar e eles querem boicotar a compra da carne produzida na área de desmatamento do Brasil e deles, quando desmataram no passado. Na verdade, existe esse interesse comercial. São concorrentes do Brasil na produção de tudo, produção de produtos agrícolas, de carne, que estão atacando essa situação
para pressionar o Brasil a não aumentar a sua área agricultada. Essa área, o Brasil tem um território muito grande. Uma grande parte desse território era preservada em mata. E então dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque as árvores consomem o CO2, o gás carbônico, e liberam oxigênio. As matas como que regeneram o ar. Dessa forma, a Amazônia seria maravilhosa. Mas aí vem o vice-presidente da República, o general Mourão, dizendo o seguinte: isso é uma ignorância, o pulmão do mundo não é a Amazônia, o pulmão do mundo é o oceano, são os oceanos. Isso é o principal, né? Algas e toda a vida que há no mar, de certa forma, regenera o ar com o oxigênio. Há muitas questões levantadas para acusar o Brasil, sempre no interesse da concorrência comercial. E agora a ideia de defesa do meio ambiente diz o seguinte: o mundo já está bastante desmatado, o mundo já está muito poluído, então nós precisamos preservar o que ainda não está poluído, por exemplo, a Amazônia. E o Brasil tem aproximadamente 60% da Amazônia, e outros países têm outro tanto. Tem lá um pouquinho na Venezuela, tem um pouquinho na Colômbia, tem um pouquinho no Peru. Outros países têm um pouco da Amazônia também. Mas eles querem pressionar só o Brasil. Ao que se saiba, não há nenhuma pressão sobre o Peru, sobre a Colômbia, sobre a Venezuela, sobre a Bolívia, no que diz respeito à Amazônia. A pressão é só sobre o Brasil, por causa desse interesse comercial. Tudo isso é matéria paga na imprensa, na mídia mundial, para combater o Brasil, porque eles não querem que o Brasil aumente sua agricultura, sua pecuária, para não aumentar a produção e fazer mais concorrência ainda com eles. E eles usam, então, argumentos desse tipo: o mundo já está bastante desmatado, então nós precisamos preservar o que ainda não foi desmatado. Tá, mas por que eles não reflorestam o país deles, a área que eles estão plantando? O Brasil é o país que ainda menos utiliza área para plantio do mundo. Os outros países todos usam muito mais o seu território para a agricultura do que o Brasil. O Brasil ainda usa muito pouco, o Brasil ainda tem mata demais para o Brasil. Mas eles querem o seguinte: a mata do Brasil é para eles. O Brasil preserva a mata e nós aqui industrializamos tudo. Eles querem mais ou menos assim: o Brasil vai preservar. Mas existem outros aspectos relacionados com isso também. 14% do território nacional, a maior parte na Amazônia, já está destinado a reservas indígenas. Nas reservas indígenas, o governo não tem ingerência, mas os estrangeiros entram à vontade. Houve gente que calculou em 100 mil ONGs que existem na Amazônia. Ainda que o número seja exagerado, mas tem bastante milhares de ONGs estrangeiras trabalhando na Amazônia, no Brasil. Essas ONGs não estão aqui no Nordeste nem no Sudeste, não. Estão só na Amazônia. E lá eles exploram a riqueza mineral, toda a produção de fauna e de biologia. Eles fazem tudo isso escondido, pagando aos índios, principalmente nas reservas indígenas, mas também em outras áreas. Ou seja, provavelmente existem mais estrangeiros na Amazônia até do que brasileiros. Mas o fato é que tudo isso foi feito com a conivência dos governos anteriores. Hoje é um governo que está querendo combater isto e quer ocupar a Amazônia. Só que a Amazônia é maior do que o resto do Brasil. E assim, para ocupar a Amazônia, é um esforço muito grande. Aí o que está acontecendo? O governo começou a pressionar, não dar dinheiro para essas ONGs que viviam mamando nas tetas do governo brasileiro. O nosso dinheiro ia em grande quantidade para sustentar essas ONGs,
para defender supostamente o meio ambiente para que os estrangeiros explorassem essas reservas indígenas, essas áreas da Amazônia mantidas em mata. Agora, o governo brasileiro adotou uma política um pouco diferente. Por outro lado, o governo brasileiro também tem apoiado os agricultores que se sentiram no direito de aumentar o desmatamento para o plantio. E essas ONGs estão sendo acusadas de se aliarem a pessoas baderneiras para botar fogo de propósito, incendiar o Brasil, a floresta amazônica. Não é muito fácil, porque aquela área, quando é molhada, o fogo não se propaga com facilidade. Mas na época de mais seca, o fogo consegue se propagar. Não é em todas as áreas que o fogo consegue se propagar. Mas quando o fogo queima uma determinada área, os fazendeiros locais aproveitam para plantar naquela área. Bom, eu vou parar meu comentário por aqui. Aquilo é complicado demais. O governo não tem condições, não tem soldados suficientes, não tem bombeiros suficientes, não tem pessoal suficiente para vigiar a Amazônia. O governo Bolsonaro quer aumentar a vigilância da Amazônia e isso também está trazendo muitos problemas. Mas que os fazendeiros cometem erros, cometem. Que ONGs devem estar incendiando? Provavelmente acontece também. É complexa esta situação. Mas algumas conclusões a gente pode tirar daí. A situação nunca mais vai voltar a ser a mesma. O assunto não vai terminar por aqui. Não existe um desfecho imediato. Não existe nenhuma solução clara para isto. É uma situação que não tem solução. O conflito vai continuar. Está mobilizando muitos países do mundo. O presidente da França, Emmanuel Macron, um dos candidatos a anticristo, está querendo uma bandeira e ele adotou a bandeira da ecologia, do meio ambiente e resolveu criticar direta e abertamente o Brasil. Eu acho que ele se deu mal junto aos outros países do G7, porque esses outros países, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, não apoiaram o Macron da França. Ele quer uma bandeira para ele aparecer e se mostrar. Ele está criticando direta e severamente o Brasil por isso. Mas ele se esquece do que fizeram no passado na França. E também está recebendo alguma retaliação. Mas ele está mobilizando muita gente. E existe um capital muito grande, tipo do seu George Soros, em favor dessas bandeiras que representam o espírito do anticristo. Quais são? Defesa do aborto, apoio a toda a comunidade LGBT, e ajuda aos refugiados, defesa do meio ambiente, defesa da água. Todas essas bandeiras ecológicas fazem parte do arsenal do espírito do anticristo. Vê se você entende. Todas essas são situações sem solução. São problemas do mundo sem solução. O problema do muçulmano, os refugiados, os muçulmanos são um problema na Europa. E a população muçulmana está crescendo, ameaçando até em alguns lugares ser maioria na Europa, em alguns lugares. A população muçulmana está crescendo. Os refugiados continuam chegando à Europa. A ecologia, o meio ambiente, são situações sem solução. Todos esses problemas que fazem parte do espírito do anticristo, que já está agindo, não têm solução, mas clamam por uma pessoa que vá solucionar. É o mundo clamando por um anticristo. A Europa está engajada, na sua maioria, não toda, existe uma direita também grande na Europa, mas a maioria da Europa está engajada nessa política do anticristo, ansiando, pedindo um anticristo e também fazendo divulgação desses assuntos que interessam ao anticristo. Agora veio a calhar o desmatamento
ligaram o desmatamento. Em princípio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O incêndio é uma coisa, desmatamento é outra. Mas ligaram uma coisa com a outra, uma coisa puxando a outra para acusar o governo. O desmatamento não é de agora. O fogo não é de agora. Mas estão querendo usar contra o governo Bolsonaro. E daí? Bom, aí eu quero fechar esse assunto com a profecia que Deus me deu algum tempo atrás, que eu não entendi e não tenho falado. O Brasil vai ser atacado pelo norte por uma grande confederação de nações. Eu ficava pensando, os Estados Unidos vão estar nessa. Agora, a Europa e Estados Unidos, o anticristo vai se unir para atacar, para tomar a Amazônia. Este já é um assunto mencionado claramente na Europa e nos Estados Unidos. Quem é que vai tomar a iniciativa de invadir o Brasil, a Amazônia? Essa é a profecia que Deus me deu, que eu não falava. Para dizer a verdade, eu ficava confuso com isto. Senhor, mas agora a coisa começa a ficar clara. Por que o Brasil vai ser invadido? Quem vai invadir o Brasil? Os Estados Unidos e a Europa. Por enquanto, os Estados Unidos de Donald Trump nem de longe pensam nisto. Mas Donald Trump vai cair. Os Estados Unidos de Barack Obama vai se aliar com a Europa para invadir o Brasil. É o cumprimento dessa profecia que Deus me deu há anos atrás e eu guardava. Um pouco confuso, não entendendo. O Brasil vai ser invadido por uma grande confederação de nações vindos do norte. Foi a revelação que Deus me deu. E agora a coisa está ficando clara. O desmatamento continuando, queimadas continuando, os países do mundo vão ficar alarmados, até que vai chegar um ponto em que eles vão intervir e vão invadir o Brasil pelo norte. Bom, fique você com este assunto, estamos muito perto. Quando isso acontecer, quem vai liderar é o anticristo, que vai estar liderando essa invasão. Já estamos muito perto disso tudo.